Saúdo este auditório maravilhoso, em particular os nossos juros, nossos magníficos reitores. As adversidades são grandes oportunidades. Um provérbio árabe dito com o objetivo de nos colocar, nos fazer pensar, então, de que, de facto, é preciso transpor adversidades para alcançar as oportunidades. Vou começar por definir adversidades e, posteriormente, oportunidades. Adversidades, palavra proveniente do latim adversitate, que significa força de oposição, barreira. Oportunidade, uma palavra também proveniente do latim, que significa oportunidade, ou seja, ocasião favorável, traduzindo. E falar de adversidades são grandes oportunidades, isso nos remete a analisar a situação em dois aspectos, em duas áreas da vida. A primeira que é a área social e a segunda que é a área teológica. Na área social, gostaria primeiramente de dizer que as adversidades são as barreiras que são impostas com o objetivo de impedir um avanço, uma conquista. E falando de conquistas, eu quero voltar um bocadinho no passado e falar sobre a conquista dos angolanos da paz. Deixa dizer que durante 14 anos o povo angolano teve que lutar com o objetivo de conseguir a liberdade. O nosso povo, durante cerca de 5 séculos, ou seja, 500 anos, sofreu a escravidão. E a dada altura sentiu a necessidade de se libertar da escravidão. Sentiu a necessidade de usufruir dos direitos que eles sentiram que tinham. Portanto, eles decidiram então lutar por essa tão almejada liberdade. Mas para isso eles encontraram um adversário, um poderosíssimo adversário que era na altura o exército português. E durante 14 anos eles lutaram porque a liberdade custa um preço. E gostaria primeiramente, dando sequência, dizer que ao longo desta luta eles tiveram que enfrentar a oposição, que foi causada por dois sentimentos, duas razões que gostaria aqui já frisar, que a primeira era o orgulho e a segunda a inveja. Orgulho, falando de orgulho, eu gostaria de falar, é aquele sentimento de posse, ou seja, eu posso, ninguém mais do que eu, sou eu, apenas eu. Inveja é aquele sentimento também de posse, só eu mereço aquilo, só eu posso aquilo, ou seja, aquilo só pode ser meu. Eu quero tudo aquilo que aquele senhor, aquela pessoa tem para mim. E isso foi de facto uma luta tremenda, mas vamos ver mais à frente. Que o povo angolano conseguiu então resgatar aquilo que de direito lhes pertencia. No aspecto teológico, gostaria primeiramente de falar que o livro de Isaías 14 nos mostra o primeiro ato de adversidade que existiu. Satanás, a dada altura, ele disse para si mesmo: subirei ao trono do Altíssimo e lá exaltarei o meu trono. Gostaria primeiramente de dizer que Satanás era, ou seja, Lúcifer, ou Satanás, como preferirem, era uma criatura de Deus. E a dada altura ele viu que tinha oportunidade em ser tal e qual como o seu Criador. Ele sentiu que podia ter os mesmos poderes que o seu Criador, mas precisava ultrapassar uma barreira, precisava transpor uma adversidade. Quem era essa adversidade? Não era nada mais, nada menos do que
o seu próprio Criador. E o que motivou Lúcifer, Satanás, a pensar desta forma? Orgulho, inveja. Orgulho por quê? Porque a dada altura, por ele ser um anjo de luz, ele sentiu que ele podia muito mais. Muito obrigado. Adão Miguel é do curso de Engenharia Informática. Fernando Joaquim, do curso de Direito. Muito boa tarde, digníssimos corpos de jurado, benquistos colegas e demais convivas e meus magníficos reitores aqui presentes. Eu penso que criticar diretamente vou ser um pouco modesto. Este autor, este pensamento na diversidade são grandes oportunidades, de facto temos provas contundentes de que é do autor filósofo alemão Schopenhauer. Ele escreve este pensamento numa perspectiva em que o povo estava nas grandes diversidades. Schopenhauer, este homem, tinha as suas grandes características fundamentais e que diversificava de si mesmo. Mas só para falar de Schopenhauer, vamos deixar a própria realidade do contexto atual. E também para dizer que Lúcifer é portador da luz. Demônio é que sim, o diabo. O meu colega simplesmente disse uma expressão latina que disse a diversitate. De facto, é o plural da conjugação em latim. Mas eu vou no nominativo no singular, que adversate significa nominativo, vocativo, adversas. Vocativo, adversam, dativo, adversatum, que significa complexidade, diversidade e, se não mesmo, dificuldade. Portanto, quando este autor Schopenhauer, filósofo e alemão, quando diz que as diversidades são grandes oportunidades, estava concretamente errado. Eu concordo com a ajuda de Alexandre Olanovich Oparin. Alexandre Olanovich Oparin, quando criticava sinceramente este biólogo, historiador e antropólogo, ele bebeu as ideias, Schopenhauer bebe as ideias de Kant. E muito bem, os que sabem filosofia sabem que foi Kant. Então, nesse contexto, é que toda a reflexão em prol de Schopenhauer é uma reflexão errônea. Por quê? Porque a diversidade em si não constitui uma vitória. Antes, pelo contrário. Eu pergunto à plateia: uma jovem violada, severamente machucada, esta diversidade ter uma oportunidade? O silêncio, eu penso que o silêncio, para dizer que a diversidade não é oportunidade. O sofrimento nunca será uma oportunidade. Você é batido brutalmente, você teve essa oportunidade. Por favor, eu deixo um instante para o meu colega tentar refazer o seu pensamento para podermos continuar. Então já estão convencidos? Adão, 5 minutos. Muito obrigado. Frisei das causas. Gostaria de entrar um bocadinho na questão das consequências. Quando nós não fazemos nada para contrapor as adversidades, existem consequências. E uma das consequências é o sentimento de culpa. Outra das consequências é o sentimento de depressão, se nos sentimos fracassados. Por quê? Porque na altura ou no momento em que esta adversidade apareceu, nós até vimos que por trás dela há uma oportunidade. Ou seja, isto veio contra o meu objetivo e eu não fiz nada para transpor. Ou seja,
baixei os braços e nada fiz. Sentimento de culpa, nos sentimos fracassados. Por quê? Porque não fizemos nada disso. Isso eu falei no contexto social, mas também se aplica no contexto teológico. Quando alguma coisa errada acontece, e eu gostaria de rapidamente dar um exemplo no livro de 2 Samuel, falar da história de Davi, um homem que enfrentou Golias, uma pessoa com uma altura de mais ou menos 3 metros de altura, um homem de guerra que foi capaz de enfrentar todo o exército israelita, dizendo: quem tiver coragem de comigo lutar, o meu povo e eu seremos seus escravos. Mas, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Nenhum israelita teve coragem de enfrentar este homem. Mas, Davi, reconhecendo que poderia transpor aquela barreira, aquela adversidade, ele optou pelo desafio e aceitou. Mas ele não aceitou assim, do nada. A dada altura ele pensou com ele mesmo e acreditou que, confiando em Deus, ele poderia vencer esses obstáculos. E isso é um exemplo para todos nós e devemos refletir. Se Davi teve fé e acreditou que com Deus ele poderia transpor as dificuldades, experimentemos nós também acreditar em Deus. Experimentemos nós acreditar que com Deus é possível. Na esfera social, experimentemos dar uma oportunidade a nós mesmos. Por que não dar uma oportunidade a nós mesmos de fazer alguma coisa para transpor? Mas essa oportunidade deve ser acompanhada de esforço e dedicação. É preciso incutir na nossa mente que nós somos capazes. Falar para nós mesmos: eu sou capaz. Quantas vezes foi possível? Então, acompanhar estas palavras com gestos e ações, com esforço e dedicação. Porque estas duas opções, tanto da esfera social como da esfera teológica, são as soluções para podermos transpor as adversidades. Por trás das adversidades existem, sim senhora, grandes oportunidades. Tanto mais é que 2 grandes pensadores da história falaram. Dalai Lama disse que é perante as grandes dificuldades em que podemos pensar em fazer o bem, não só para nós, mas para os outros também. William Shakespeare, ele disse: a dúvida é traidora, porque com a dúvida perdemos aquilo com que frequentemente poderíamos ter ganho. Tudo isso só por uma questão de medo de errar. Portanto, analisemos cuidadosamente essa questão e pensemos que é possível, sim senhor, acreditando nas nossas capacidades. Para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, acreditar nas nossas capacidades, acreditar que com esforço e dedicação é possível, sim senhora, vencer. E para aqueles que acreditam em Deus, depositem, vamos depositar nossa fé em Deus e acreditar que com Deus, sim senhora, tudo é possível, porque se Davi conseguiu, nós também conseguiremos. Muito obrigado. Muito obrigada. O Adão Miguel a aproveitar para nos passar essa mensagem de encorajamento. Tem coragem de contradizer: adversidades são oportunidades. Tem 5 minutos para terminar o debate e convencer. Antes que eu me ponha à posição ao meu provatíssimo colega, eu quero que façamos uma reflexão em torno desse pensamento latino. Absum vocate, abismo vocate. Quando se chama o abismo, atrai-se o abismo. Meu irmão, a adversidade para ti é um obstáculo na sua vida. A dificuldade é um obstáculo. Por isso, Albert Einstein critica muito severamente Schopenhauer quando introduzia este pensamento nos estudantes universitários na Alemanha, de que não devem encarar as adversidades como oportunidade. Antes, pelo contrário, as adversidades são barreiras. Por isso, eu meto a minha venha em Schopenhauer
na medida em que ele preocupou-se simplesmente em saber a essência de cada um. Mas o mérito vai em Edelstein, que critica este pensamento aos jovens gregorianos. Não metam na consciência este princípio de Shepanã. Metam um entrave na vossa caminhada. Metam um entrave na vossa caminhada. E o Papa João Paulo II, em feliz memória, na sua conferência com os bispos, publicou uma encíclica, Pastor Dago Vobis, Dagozei, Pastores segundo o meu coração. E ele falava, obviamente, na questão da diversidade. O cristão deve ter a diversidade para ter o mérito. Significa que o cristão deve sofrer. Quem quer ganhar a sua vida, perderá. Obviamente, tem que sofrer para ganhar. Por isso é que ele enaltece a diversidade. Meu irmão, se pegares a diversidade como uma vitória, você já venceu. E precisa mais do que? Está a estudar para quê? Se a diversidade são vitórias. As diversidades são percalço na vida. As adversidades são estrutura para poder nos moldar. É na diversidade onde nós nos escolhemos, porque aí há um obstáculo. Por isso, meus caros, apagam do vosso dicionário da mente que Shepanã escreveu num contexto sem texto. Portanto, eu não sei porque que ele disse que a diversidade são grandes oportunidades. Eu colaboro com o pensamento de Alexandre Onovich Oparin. Eu colaboro. Portanto, eu já estou convencido que as adversidades não são grandes oportunidades. Vou recuar um pouco na nossa realidade angolana. Os jovens estão a transformar a nossa Angola como uma Angola. Angola por quê? Porque pensam que tudo está feito. Laissez-faire, laissez-passer. Então, cabucho na baby à vontade. Cabocho-bocho